Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do Inglês Esplêndido. Nessa aula aqui a gente vai dar uma olhada no Simple Past focado no verb to be. Isso mesmo, porque a gente tem o verb to be aparecendo toda hora na nossa vida, inclusive também no passado. Bom, vamos ver aqui o que a gente tem. Já tem alguns exemplos usando o verb to be. E a gente percebe aqui pelo título que ele tem as formas was e were, tá? Mas, Vitor, o vídeo é sobre verb to be. Sim. Só que o verb to be, esse be ali, né? To be, ele tá, digamos assim, ele tá no infinitivo, ele tá sem conjugar. Vamos chamar de conjugar. É como tipo ser estar. Só que você não fala eu ser Victor, eu estar em casa. Você não fala assim. Você fala eu sou, eu estou, você está, nós estamos. No inglês também, semelhantemente a isso, tá? Não dá para fazer uma comparação porque não é a mesma coisa. Mas dá para a gente entender, fazer essa associação bem distante, tá? Muitas aspas. Então, o verb to be, quando está no passado, isto é, você está falando de algo que era, estava, foi, esteve, sei lá, no passado, a gente vai ter as formas was e were, tá? Aí para cada sujeito, para cada pronome, você vai usar ou was ou were, tá? Vamos ver aqui o primeiro exemplo, né? President Reagan's wife was an actress. Então, a esposa do presidente Reagan era uma atriz. Was an actress. The Beatles were famous in the 1960s. Então, 1960, lá nos anos 60, eles eram muito famosos, né? Até hoje em dia são famosos também, né? She wasn't in class yesterday. Ela não estava em sala. Was she sick? Ela estava doente. Where were you last night? Onde você estava? Were you at... aliás, you weren't at home. Você não estava em casa. Bom, a gente percebe aqui o was sendo usado e o were também. Da mesma forma, né? Junto ali com o sujeito e tal. Mas qual a diferença de was e were? Se eles são, na verdade, o mesmo verb to be. Acontece que was, outra observação, né? Eles são sempre normalmente usados com expressões de tempo. Yesterday, last night, 2001, June, seja, July, January, qualquer coisa que você puder imaginar, né? Um dia, uma semana, um mês, uma data. É muito comum eles aparecerem com last night, yesterday, 1960s. É muito comum eles aparecerem com expressões de tempo, tá? Bom, porque isso é uma característica do Simple Past. E aqui a gente vai ter as formas do verb to be, né? Na afirmativa e na negativa. Bom, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem I, he, she, it. A gente vai ter a forma was, tá? E, semelhantemente, na negativa, wasn't. Então, quando eu falo I was, eu era, eu estava. He was, ele era, ele estava, ele foi, etc. Ou seja, estou falando do verb to be no passado. Então, uma frase como, por exemplo, I was famous, eu era famoso. She was famous, ela era famosa. You, we, they, eles vão ter a forma do were, tá? E semelhantemente, tá? A forma negativa, weren't, tá? Não mudou nada no verb to be. Só acrescentou o not aqui, tá bom? E na pergunta, Vitor, eu sei que na pergunta muda o negócio. Sim. Na pergunta, quando a gente está fazendo uma interrogativa, a gente vai pegar o verb to be e vai jogar lá na frente. Então, I was famous. Were you famous? Você era famoso? Então a gente, além de colocar essa entonação, joga ele lá na frente. Was I famous? Eu era famoso. Was she famous? Ela era famosa. Were you famous? Você era famoso? Bom, isso aqui são as formas do verb to be no passado, tá? Was, were, dependendo do sujeito que você está usando, beleza? A gente tem a forma afirmativa, a forma negativa. E lembrando que a gente tem que, normalmente vai aparecer com expressões de tempo, como yesterday,
last night, 2001, etc. Tá? Então, é muito normal eles aparecerem com algum tipo de expressão, a expressão de tempo, do passado, né, no caso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço, até a próxima e valeu!